93 pelo arquiteto Johnny Rotter. A Rotter Arquitetura é uma empresa multidisciplinar de projetos e consultorias na área de arquitetura, planejamento e desenho urbano. Johnny, que prazer ter você aqui, que honra. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Legal, Matheus. Prazer é tudo meu aqui. Show de bola, prazer cara. É tudo meu. Parabéns aí pelo programa, viu? Obrigado, cara, obrigado. Eu fico muito feliz de ter aqui na mesa pessoas que eu sempre ouvi falar e que eu admiro muito, e é o seu caso, cara. Fico muito feliz mesmo. Meu pai, ele é arquiteto e ele sempre falou assim com muita admiração da sua empresa e da sua pessoa. Bacana. É isso aí. Isso eu acho que são as coisas que valem a pena na carreira de arquitetura. É uma carreira longa, né? Uhum. E a gente chega um momento que você começa a colher esses frutos do reconhecimento do trabalho que você tem. São 30 anos de formado, né? Você viu? A empresa também tem uma idade considerável, e a gente vem ao longo do tempo... Mais velho que eu, cara. Hã? É mais velho que eu, cara. Eu estou nessa fase agora das pessoas que trabalham comigo, muitas vezes nasceram antes do que eu formei, quer dizer... Meu Deus. Depois que eu formei, né? Eu formei, a pessoa ainda estava em produção. Então a gente está há muito tempo trabalhando aí, produzindo bastante. Quando eu olho para trás, eu tenho bastante satisfação de ver o resultado desse trabalho todo, né? Que massa, cara. Como foi? Tá, a gente está falando de uma longa história consolidada e tudo mais, mas como foi o início? Como que você entrou na arquitetura? Você sempre gostou disso? Você tinha dom, talento? Foi sem querer? Você se apaixonou? Era talento. Eu tive o privilégio de alguns momentos importantes da minha vida. Um deles foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Uhum. Rapaz, eu estudava para ser oficial da aeronáutica, para você ter uma noção. Meu sonho era entrar no exército, na aeronáutica, na marinha. Eu estudava para isso, para entrar na EPICAR, né, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Gostava muito de exatas, matemática e tal. Mas eu fui morar nos Estados Unidos no intercâmbio, e lá eles fizeram, com vários alunos comigo também, esses testes vocacionais, né? Uhum. E deu uma série de coisas, entre eles deu arquitetura, né? Deu arquitetura, que era uma coisa que não tinha nenhum arquiteto na família, não era uma coisa que eu tinha uma referência, muito pelo contrário, eu sou de uma cidade pequena do Paraná, né? Mas lá deu isso, lá nos Estados Unidos eu realmente tinha algumas disciplinas de arte lá que eu fiz, mesmo sem saber, eu cheguei lá, escolhi algumas disciplinas e tinha lá, e eu me dei muito bem nessas disciplinas, e tinha um professor, esse cara, imagina, eu tinha 17 para 18 anos, esse cara foi muito importante na minha vida lá, sabe? Uhum. A gente fez algumas excursões na faculdade, em museus, e ali que eu comecei a tomar o primeiro contato com o lado, a arte mesmo, a profissão, né? Escultura, pintura e tal, e eu fui me apaixonando. Quando eu voltei para o Brasil, passou a ser uma opção também a arquitetura. Aqui em Cuiabá, minha família já morava em Cuiabá, não tinha arquitetura na Federal aqui. Caraca. O curso mais próximo é engenharia, que não tem nada a ver com arquitetura, né? E dali, poxa, fui procurando isso. Fiz um ano de administração, fazendo cursinho em outras cidades, e daí prestei para arquitetura e acabei fazendo e me apaixonando pelas pessoas que fazem arquitetura. Então eu acho assim, isso é muito legal. Mais do que o curso de arquitetura, eu sempre gostei dos arquitetos, do universo da arquitetura, do que ela envolve. Isso tudo acho que fez um diferencial muito grande na minha carreira, sabe? E como a gente estava conversando, é um universo muito amplo, né? É um universo muito amplo, né? No início da faculdade, a faculdade de arquitetura, ela abre um segmento para você trabalhar muito, muito grande mesmo, né? Desde pense numa ópera, por exemplo, que talvez das manifestações artísticas, uma ópera é a mais completa. Você tem música, você tem cenário, você tem artes, balé, né? Você tem uma série de diversas... A arquitetura também ela permite você trabalhar com uma gama muito grande dentro do universo da arquitetura, como profissional de arquitetura. Mas na faculdade você daí começa, eu fiz em Curitiba, no Paraná. Curitiba já tem uma vocação muito grande para urbanismo, né? É a cidade de Jaime Lerner, é uma cidade onde os profissionais também gostam muito da cidade. Então, eu aprendi a gostar da cidade, além da arquitetura, né? Quer dizer, é uma escala diferente, né? A escala de uma arquitetura de interior, ou desenhar um móvel e você ir até a escala da cidade. É uma outra relação que o profissional e a pessoa tem com
com essa profissão. E eu fui gostando muito de trabalhar na escala que a gente fala na macro, na escala maior. Isso é um pouquinho diferente, as coisas que você acaba gostando. Dentro da faculdade você começou já a sentir dentro da faculdade, você começa a ter que viajar muito, gostar de ir para cidades interessantes, gostar de andar de ônibus e não de metrô para poder ver a cidade, começa a mudar, né? Você tem que começar a se relacionar com a cidade de uma forma um pouco diferente, né? E Curitiba me deu esta possibilidade, né? Eu estudava lá, andava de ônibus, frequentava o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade de Curitiba, talvez um dos melhores do Brasil. Então eu já ia como estudante de arquitetura, eu queria fazer estágio no IPUC e não no escritório que estava da moda na época. Então isso tudo foi direcionando a minha carreira. E aí você terminou a faculdade? Como foi? Eu terminei a faculdade trabalhando no escritório do Jaime Lerner, né, que é um dos maiores escritórios de planejamento urbano do mundo, né? Quando eu terminei, Curitiba era uma das 3 melhores cidades do mundo para se morar. Curitiba, Caraca. Roma, São Francisco. Então tudo isso eu estava num universo ali bombando o urbanismo, né? Então eu estava muito bem lá. Eu voltei para o Mato Grosso porque minha família estava morando aqui, meu pai, nós tínhamos fazenda em Campo Novo do Parecis, e ele estava passando um momento que a família achava que eu tinha que vir para se aproximar dele. Afinal de contas era um negócio de porte também, né? E eu vim nessa tentativa de se aproximar e me envolver no agronegócio, né? Mas isso não aconteceu. Na verdade, as coisas já estavam passando por um momento de dificuldade e eu tive que rever e aqui no Mato Grosso começar a retomar minha carreira como profissional de arquitetura. E aí aqui em Mato Grosso você começou por conta já? Cara, é que eu comecei dando aula, praticamente, né? Assim, no momento que estava dificuldade financeira, eu procurei as universidades, comecei dando aula na Unic, dando aula na Federal como professor, acho que é professor adjunto que a gente fala. Era o início da faculdade aqui, né? O início, já estava a primeira turma, acho que já tinha, da Federal já tinha saído a primeira turma. Eu entrei já na segunda turma dando aula lá em planejamento urbano, disciplinas de urbanismo, né? Então, como professor da universidade e com um escritório pequeno, eu mais um estagiário, em cima da boutique da esposa, comecinho, rapaz, comecinho, só, né? Trocando o projeto por permuta no Chopão. O começo foi assim. Trocava uns escaldados, né? Quantos escaldados vale esse projeto? O Fernando do Chopão, você vê como é que é a vida da gente. Eu até hoje presto serviço pro Chopão e até hoje a gente trabalha em permuta. Cara. E eu conhecia outros, o Adir Sodré era um que também era assim, sabe? Olha só. Fazia umas pinturas lá e então a gente se encontrava lá, os caras que trocavam serviço por... Só que daí no final a gente só tava tomando chopp mesmo, né? Quem que saía perdendo nessa, hein, cara? Se brincar. Você sabe que uma das últimas vezes que eu encontrava com o Fernando, né, que é um dos proprietários do Chopão, a gente falou assim, cara, como é que tá a nossa conta, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui daqui pra frente Eu também nunca abusei, né? E nem ele abusou, né? Então, dos serviços, né? Então a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, daqui pra frente tá valendo pro resto da vida, amizade e vem aqui, toma um chopp, se ele quiser meu serviço também estou à disposição. Fechou. Ele, mulheres e filhos, vou prestar o serviço enquanto eu puder. Que legal, cara, que bacana. Virou uma relação, né, de vida, né? Mas assim, Johnny, beleza, você tava lá com seu escritóriozinho pequeno ali e tal, um estagiário, e como foi o primeiro projeto que você pegou assim, grande, que você... Pensou, putz, agora é um desafio, agora... Foi a Ginkgo, a Ginkgo começando aqui, né? O Florais Cuiabá, primeiro condomínio. Que é grande pra caramba. Grande pra caramba. O Alphaville estava fazendo o primeiro e a Ginkgo queria fazer o primeiro empreendimento. Não era nem Ginkgo na época. Que é 2001. 2001. E algumas pessoas me indicaram para a empresa, na época era Elmo, JEP... sabe, eram 3 empresas, Júlio, Palma Engenharia, já tinha o seu Oswaldo Tamura, o Júlio da Ginkgo, hoje eles são proprietários da Ginkgo, mas estava em formação e eles precisavam de um profissional para atender eles aqui. Neste momento, eu lembro que eu estava concorrendo com profissionais do Brasil todo, né? Um profissional que até hoje eu reconheço, que é o Fernando, tinha feito o projeto da cidade de Palmas, né? Um cara assim, e eu me envolvi com eles e consegui desenvolver uma relação de confiança, né, no empreendimento daquele porte.
eu não tinha condição de tocar o projeto sozinho. Naquela hora eu tive que daí virar uma chavinha aqui dentro, chavinha do empresário, não só do profissional de arquitetura, né, do arquiteto. Então eu rapidamente chamei 4, 5 colegas arquitetos, montamos uma sociedade, eu passei para eles uma participação. Então de uma hora para outra eu tinha um dos maiores escritórios de Cuiabá para poder atender uns primeiros projetos que era da Ginco, que era o Florais Cuiabá, porque um condomínio, ele é um projeto complexo. Você tem projeto urbanístico, projetos de paisagismo, projetos de arquitetura dos equipamentos da portaria. É uma comunidade inteira que você está projetando. É bastante coisa, né? Você tem o gerenciamento desses projetos todos. A gente tinha que fazer o primeiro relatório de impacto de vizinhança, projetos impactantes aqui no Mato Grosso, você tem que fazer o relatório de impacto de vizinhança, tem audiência pública. Era muito complexo mesmo, muito além do que eu teria condição. Mas eu montei uma equipe de profissionais qualificados para a época, montamos uma sociedade, nós éramos em 5, e iniciamos, né? Então eu acho que a virada da minha carreira para um outro nível foi o Florais Cuiabá e atendendo a Ginco ao longo de todos esses anos, né? De lá para cá, a Ginco foi evoluindo, crescendo, foi abrindo outras empresas e também diversificando, e eu tive que também entrar nessa mesma pegada para atender uma empresa que exigia da gente qualidade, prazo, né? Uma série de diferenciais do que fazer um projeto que a gente chama autoral para fazer uma casa, por exemplo. Era diferente a pegada, né? Então, com isso a gente teve que softwares originais, você tem uma série de situações assim que você tem que montar aí uma estrutura muito mais empresarial, né? Para poder... E com isso o resto da história está aí, né? São diversos empreendimentos, bairros planejados de lá para cá, né? Prédios, daí a gente foi também se qualificando para atender em outros segmentos, não só no urbanismo, mas também na arquitetura. Então, de lá para cá, hoje, o escritório, nós estamos falando lá de quase 20 colaboradores, de 10 a 12, chega a 20 em alguns momentos, diretamente, mais os indiretos, com o advento da tecnologia, e a gente consegue ter gente que atende, né? Tem um colaborador que mora em Lisboa, o outro mora em Antonina, em Santa Catarina, no Paraná, o outro mora em São Paulo. A distância trabalha muito também, né? Que legal. Eu acho muito interessante o fato de você ter conseguido montar essa equipe inicial. Porque muitas pessoas tentam abraçar tudo sozinho, não quer compartilhar com mais ninguém, ou é muito competitivo, deixa o eu falar mais alto. Não, você reconheceu que, esse é um projeto grande, é uma grande oportunidade, sozinho eu não vou dar conta. Você montou uma equipe para atender isso daí e fez isso funcionar. A questão do relacionamento que a gente estava conversando é sempre muito importante. Você conseguir ter uma base de relacionamentos profissionais, sociais, que consiga te alavancar e te dar essa base para que você consiga construir seus resultados, né? Eu acho que o relacionamento tanto com os colaboradores como com o cliente é muito importante. No início, eu lembro muito assim, de eu ter sido muito sincero e verdadeiro com os meus clientes. Desse jeito, olha, nunca fiz, sei da responsabilidade, sei dos riscos que nós vamos correr, vou montar a melhor equipe possível. Então, naquele momento, a própria Ginco entendeu que eu estava disposto a, né? O primeiro empreendimento, eu garanto para você que a gente, assim, em termos de ganhar, a gente ganhou muito pouco, né? Foi muito troca mesmo, foi muito... o que nós ganhamos foi o conhecimento, né, de poder, e o know-how de poder desenvolver novos empreendimentos. Então, é importante isso. Acho que isso talvez seja um dos melhores, assim, um recado que eu dou muito quando eu vou trabalhar. O pessoal me chama para a faculdade, assim, o que eu falaria para quem está começando a carreira. Eu acho que a pessoa tem que ter... O início da carreira é muito perigoso, sabe, no universo da arquitetura. Porque às vezes a gente está atendendo grandes investimentos, você não pode errar, né? E a gente não sabe onde está o risco. Quando você desconhece o que você vai fazer, você não sabe onde está o risco verdadeiro. Às vezes o profissional, na vontade de elaborar um projeto grande ou um projeto importante, ele acha que ele vai dominar todo esse processo e ele desconhece que nesse meio do processo existem alguns riscos que podem
corromper a carreira dele pro resto da vida, né? Assim, e hoje, com o advento das mídias e tal, isso... Não pode se dar o luxo de errar, né, cara? Vai ficar ali manchado, né? Falo isso para meus filhos, falo isso para muita gente, assim, você tem que cuidar muito hoje, porque aquilo fica marcado ali, né? A gente tem que cuidar muito, assim, poxa, depois de alguns anos que a gente vem, assim, hoje mais do que antes, eu tenho muito medo, assim, do errar, sabe? E acho que é o diferencial que hoje nós temos lá na Rotter com os nossos clientes, é que a gente já errou e a gente entende muito bem aonde que a gente não pode errar. Muitas vezes a gente até desconhece aonde é que a gente pode chegar, o que a gente pode entregar ainda de diferencial, de novidade, de mais... O que não pode fazer, o que a gente não pode fazer, claro. Isso tem que ser muito claro, porque é aí que a coisa acontece, né, cara? E como que foi para você sair de... Tá, uma coisa... Você se identificou com a arte e tudo mais, se identificou com o urbanismo, começou a trabalhar com isso, mas uma coisa é sair da parte operacional para ir para a parte de gerenciar um escritório grande como esse. Você já começa a ser mais, não apenas o braçal, mas um empreendedor. Né? O que você teve que desenvolver, quais foram as suas dificuldades e desafios, né, nessa transição para empresário mesmo? O que aconteceu, eu acho que no início, o fato de eu ter me posicionado muito forte no que eu queria, assim, o meu nicho no mercado, olha, eu vou atender incorporações, eu tive que também orbitar no universo desses empresários. Então, logo no início, os primeiros projetos, por exemplo, a Ginco, estava atendendo a Ginco também estava começando e ela estava lá contratando profissionais específicos para determinadas áreas, financeira, administrativa, RH. Eu comecei a conviver com esse pessoal também, porque, cara, me ajuda aqui, estou começando aqui, meu escritório já tem 8, 10 pessoas, como que eu contrato? Então, eu fui muito, chama benchmarking isso, por observação, prestando muito e fazendo os cursos. O cara fazia lá um curso com o Senai, Senac, de administração, eu estava junto. Então, eu fui dividindo o meu tempo e a minha qualificação, não só nos cursos de arquitetura específicos para as áreas, né, o que me importava muito, mas também para a administração, para a economia. Eu fui montando uma... E claro, que na primeira oportunidade que eu tive, eu trouxe para o escritório, bem no início, no caso do meu financeiro administrativo, ele tem tanta importância como o melhor arquiteto lá dentro, né? Assim, isso foi andando junto dentro do escritório. Então, eu digo que hoje a gente tem uma empresa, na verdade não é uma, são outras empresas que eu fui diversificando também, né? Então, para poder administrar fazer a gestão qualificada dessa estrutura toda, né? Então, o projeto de arquitetura é uma das coisas que a gente se preocupa lá no escritório, mas também a gente se preocupa com gente, com os nossos colaboradores, como que a gente pode ser um grande facilitador para que eles possam trabalhar com qualidade, eficiência e devolver isso para o cliente, né? A entrega do produto, eu digo, é muito importante. Às vezes, alguns profissionais esquecem que em algum momento ele tem que entregar alguma coisa, né? Esse serviço não é só o tempo, mas ele tem que entregar, tem produtos, né? Quando eu digo entregar às vezes a alma mesmo, né? O sangue, a gente tem que entregar. Essa entrega tem que ser bem definida. Tem gente que é expert em fechar a venda e na hora da entrega, cadê, né? É verdade, cara. Isso eu acho que em todas as áreas tem muito, né? A gente está sempre sofrendo com isso, né? A pessoa se transforma num bom vendedor, mas não entrega. E se queima. O mercado de arquitetura, outra coisa que eu acho que eu falo isso para muita gente, assim, a gente tem a possibilidade de estar num mercado que é muito duradouro e longo. Eu posso trabalhar se eu quiser, enquanto eu estiver vivo eu posso trabalhar. Não é um mercado de modinha, sabe? Que enquanto eu estou aqui, daqui a pouco isso acaba. Não. Você vai crescendo, vai adquirindo clientes, vai fazendo, vai produzindo, vai ficando conhecido e você está sempre melhorando e podendo escolher bons projetos. Você consegue, é duradouro, isso é longo, mas você tem que ter uma cabeça focada de que isso é longo, que você tem que entregar esse primeiro, depois tem o próximo degrau. Essa escada, não tem como você ficar querendo, sabe, pular 4, 5 degraus. Primeiro porque essa escada
Quando você entrega um projeto, você também aprendeu um monte de coisa e errou um pouquinho aqui. Próximo degrau, entregou um projeto um pouco mais complexo, mas também aprendeu, errou. Isso tudo vai te qualificando para hoje, no nosso caso lá, tá podendo entregar qualquer projeto, poder participar de qualquer concorrência, poder sentar na mesa com qualquer empresário, né, e entender de todo esse processo. Mas isso, para chegar aqui, eu passei por todos esses degraus aí, né, entregando no prazo, entregando com qualidade. E é impressionante como as pessoas parecem que não entendem a necessidade de passar por esse processo, cara, né, cara? Todo mundo está o tempo inteiro procurando uma fórmula mágica, um jeito de torar caminho, de pegar atalho, mas, cara, não tem como. Você precisa passar por essas etapas para chegar nessa robustez, nessa estrutura, nessa solidez, né, em termos de mercado. A gente está comentando sobre... Mateus, eu acho uma coisa importante mesmo. Eu acho que eu sou essa geração atual, a geração sua, é uma geração onde a velocidade da informação, ela é muito rápida, realmente. E vocês passam por isso, assim, as coisas têm acontecido de uma forma muito rápida. Eu venho de uma geração que era um pouco diferente, a gente meio que tinha uma certa resiliência diferente para ter um pouco mais de persistência. Eu vejo isso, eu sinto isso nos meus filhos, nos meus colaboradores, né? A velocidade, talvez esse podcast aqui, para muita gente, o cara já desligou porque não aguenta ficar escutando e no final ele quer que... né? E eu vou te falar uma coisa, eu acho que a pessoa tem que gostar muito do que faz, porque o caminho é mais importante do que o destino, entendeu? Sensacional. Cara, a gente tem que gostar disso. E às vezes as pessoas não entendem, a pessoa está muito focada lá no destino, eu quero chegar, e não entende que às vezes o caminho é mais importante, mais legal do que o destino. O destino está lá, cara, como você falou da missão, está lá, você tem que entender muito bem onde você quer chegar. Mas esse caminho aqui é importante, esse caminho tem que ser prazeroso, é o dia a dia que tem que te dar a jornada é recompensa, a jornada, né? Você vai chegar lá fraco, né? Sem resistência, a pessoa chegar no destino e falar, pô, e agora? E aí? Não, você tem que... Aliás, o destino daí você passa, né? Faz um objetivo mais próximo aqui, atinge ele, cria um novo cenário para a sua vida, pô para a próxima, cria um novo... Vai criando esses cenários, não deixa de criar, não deixa de sonhar, sempre, né? Tem algo, sempre almeje algo, né? Tem que ter, senão... Você mencionou a diferença de geração. Olhando no mercado, quando você entrou na arquitetura e olhando hoje, que vocês ainda atendem e estão disputando qualquer negócio, qual que é a maior diferença que você percebe? A gente até comentou a questão de você tem clientes que tem uma abordagem e você tem já filhos desses clientes assumindo negócios, que é uma outra abordagem. Como que você enxerga isso? Desde a época quando eu formei, não existia ainda não existia digital, não existia o computador. Na faculdade, ninguém entregava projeto usando o computador, era tudo na prancheta. Imagina essa revolução que foi nos últimos anos, né? Hoje eu vejo meu escritório lá, eu sou o único lá que pega uma lapiseira. Não, brinco, todo mundo pega e trabalha. Mas o único que ainda precisa disso para se comunicar sou eu. Toda a outra geração e os outros colaboradores do escritório, eles se comunicam usando o computador, né? Assim, o desenho, eu ainda estou naquela coisa de precisar aqui, olha, vamos fazer isso, eu preciso conversar com uma lapiseira na mão, entendeu? Né? E os meus clientes também, eu tenho cliente que até hoje não tem uns que nem o WhatsApp tem, não sabe nem o que é isso, né? Chama, qual que é o Zap? E tem os colaboradores dessas grandes empresas, a turma toda está no digital, reunião online, né? A troca nossa de informação, a comunicação é totalmente digital, né? Você marca a reunião pelo WhatsApp, faz a reunião, né, vídeo, a gente está nessa pegada também, né? Tanto é que muitos dos nossos colaboradores é tudo digital também, tudo online, vídeo, os softwares que a gente usa, né? Mas eu ainda fico flutuando, né? Como você falou assim, eu ainda estou nessas duas, vira uma chavinha, a conversa com a turma das antigas. Vai se adaptando ali. O discurso é né? Ainda o cara bate na mesa, é tudo presencial. No meio da pandemia, cara, os caras, vem aqui, vamos fechar um negócio aqui. Pô, mas não, vem aqui, senão não existia isso. Eu passei pela pandemia, frequentando algumas reuniões presenciais,
com um determinado grupo, que são, né, ainda alguns empresários, né, e ao mesmo tempo nessa geração. Então a gente realmente, eu acho que eu tive que me adaptei bem, mas tem alguns que se não se adaptar fica fora do processo, né? Você mencionou a questão de vocês terem aprendido muito com os erros, o que vocês não podem fazer. Queria saber se você pode compartilhar alguma coisa com a gente sobre isso, algum erro, algum grande aprendizado, nesse sentido, né? São muitos mesmo. O que eu digo que quando a gente, porque o degrau e você está sempre, os projetos no meu negócio, eles têm diversas complexidades. Você pode fazer uma casa e o projeto ser mais importante, pessoalmente, do que às vezes um condomínio, um prédio de 30 pavimentos. Só que quando você erra aqui na casa, vamos fazer uma coisa pequenininha, errei o tamanho da porta do banheiro, tá? Botamos uma porta que depois, quando ficou pronto, eventualmente a pessoa não consegue, né, entrar, achou que ficou pequenininha, ou por exemplo é um banheiro para portador de necessidades especiais, um cadeirante, um dia ele tem que entrar nesse banheiro com uma cadeira de roda e não entra. É um erro complicado, mas você vai lá um dia, quebra isso, aumenta e você consegue adaptar isso. Agora não... Quando você vai para uma outra complexidade, entendi, essa mesma porta são 200 portas, né? São erros que custam muito mais caro, né? E isso é uma situação, né? Então, hoje na arquitetura você tem normas, o profissional de arquitetura passou a ser responsável hoje civil e criminalmente por alguns erros. Por exemplo, definir o piso na beira de uma piscina, né? Então você definiu uma casa bacana ali, mas se você botar num prédio ou num prédio institucional, público e tal, e aquele piso não foi antiderrapante, ou uma pessoa escorregou, pode existir um processo, vai acionar a empresa e vai acionar o profissional de arquitetura que especificou aquele piso. E assim vai para todas as outras definições que você tem num projeto. Então, quando você erra aqui, é pequeno, para quem está começando às vezes é muito grande, mas por isso que eu acho que é importante a pessoa ir crescendo e se qualificando e montando uma estrutura. Hoje eu tenho, por exemplo, no escritório, cara, a gente tem advogado contratado mensalmente para nos dar assessoria, entendeu? Para contratos e tal. Quando você está aqui numa complexidade diferente, esse nível é diferente, mas também importante, né? Então os erros são muitos, desde a gente ter errado no início, no Florais Cuiabá, do tamanho de lote. Então você erra 3, 4 lotes, quando o cliente compra o lote lá e ele vê que o lote dele, por exemplo, se for maior do que ele comprou, tá beleza, né? Pô, comprei 20 metros quadrados a mais. E se for menor? Ele vai pedir para a empresa devolver o dinheiro. A empresa vai falar para você, olha, custou caro para mim. Então, são erros que hoje, quando eu vou fazer um memorial descritivo de um empreendimento, a gente tem o melhor software, passa por 2, 3 pessoas, então você sabe que ali você não pode errar, né? Então os riscos existem, mas você já tem aquele risco um pouco mais calculado. Os riscos continuam na mesma proporção do meu tamanho hoje, mas cara, isso é importante, né? Então voltando, hoje o profissional de arquitetura, e vai acontecer como é na Europa, nos Estados Unidos, o profissional ele é mais responsável ainda. O nível de responsabilidade embutido para o profissional de arquitetura, há pouco tempo atrás, era muito pequeno no Brasil. Ele vai começar a ser acionado e vai começar a ser responsabilidade por isso. Isso vai acontecer cada vez mais. Então, a galera vai ter que estar preparada para essa nova condição de trabalho. Sim. Uma dúvida que eu tenho com relação... Eu imagino que muitos profissionais de arquitetura enfrentem esse tipo de situação e precisam aprender a lidar com isso. Tá na xícara aqui, né? Opa! Cara, é o fato do cliente te contratar para você fazer o serviço, você vai lá, você tem todo o conhecimento técnico, pô, tal coisa tem que estar aqui porque combina com isso, porque interfere com o calor da onde e tal, tem toda uma gama de segmentos e fatores que influenciam para você chegar numa concepção final, né? E quando você entrega aquilo, o cliente chegar, não quero assim, quero assim, 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 assim. Como foi para você aprender a lidar com isso? Você escolhe, não, eu só faço projeto se for desse jeito aqui, se você aceitar o que eu estou falando. Como que é nesse mercado?
Não, é assim mesmo. O mercado, os projetos, independente deles, eles têm diversas etapas. Então etapa de estudo preliminar, etapa de anteprojeto, etapa do projeto legal, projeto executivo. Então você também cria uma relação com o cliente que a gente evolui uma etapa. As coisas são alteradas, o cliente não gostou daquele estudo preliminar, então é uma coisa mais simples, com poucas informações, né? O cliente aprova isso, a gente passa para uma segunda etapa. Então a gente vai construindo, desenvolvendo esse projeto junto, em relação muito direta com o cliente. Ele também está participando daquilo ali. Vamos para uma segunda etapa anteprojeto, no caso de uma casa, você começa a entregar um pouco mais de informação. Então não é que você entrega uma versão final de projeto, onde você ficou um tempão debruçado naquilo e o cliente olha e fala, não é nada disso que eu quero. Na verdade, você antecipa isso e vai criando essas etapas para não acontecer justamente isso. Mas é comum no escritório, num projeto, em qualquer projeto, desde um pequeno projeto, uma dimensão menor, até uma grande escala, a gente vai criando essas etapas e as alterações são inúmeras. Acontece. Ainda tem a etapa de aprovação disso, junto a corpo de bombeiro, junto ao município, junto a diversos outros órgãos, que quando cai lá na prefeitura, por exemplo, a gente pode, às vezes o projeto está em desacordo com a legislação, aí um técnico, analista fala, isso aqui está errado, tem que alterar, você volta, você tem que alterar, adequar. Então são etapas que são criadas para evitar ao máximo esse retrabalho, mas isso existe, isso existe. E é onde a gente diria para você que é o maior estresse dentro de um escritório são as alterações. Elas existem, são inúmeras, isso gera estresse com o colaborador, com o cliente, né? Porque a gente daí tem aqueles prazos, tem uma série de coisas. Não é fácil, né? Você ter que refazer o trabalho, às vezes você não consegue, às vezes, aditivar o contrato. Então isso mas é comum, é isso aí, faz parte da nossa faz parte da nossa profissão. Acho que quanto mais você conhece e entende o cliente, mais fácil é de lidar com isso, né? Acho que o maior esforço talvez seja no sentido de você conseguir captar a essência do que ele realmente quer, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Fugir, né? É um pouco diferente, assim, tem uma coisa que chama arquitetura autoral, vou fazer a sua casa, a gente fala autoral, eu viro um psicólogo com você, né? É uma coisa, é o teu sonho de vida, é uma relação de projeto diferente que eu vou fazer o prédio da empresa que você é diretor. E às vezes a nossa reunião às vezes é de 20 minutos, porque a empresa já sabe o que quer, chega um briefing, tem todo né? A casa não, você ainda não sabe exatamente o que você quer também, é reunião de 2 horas, é completamente diferente essas inter-relações com o cliente. O cliente empresário é muito mais rápido e dinâmico isso. Legal. É um pouco diferente né? Mas também é complicado, porque às vezes você atende, entrega um estudo, depois aquilo passa por diversos departamentos da empresa, aí você vai receber briefing de todo mundo. Você tem que também ter uma flexibilidade para tentar atender todos aqueles condicionantes, né? Então Dentro dos projetos que você já fez, tem algum assim que é seu xodó, aquele que você tem mais orgulho? Tem alguma coisa assim na relação da arquitetura? Poxa, ou é igual o filho, você não pode falar qual que é o preferido? É igual o filho. Não é que não posso não, é muito diferente, sabe? Desde projetos assim, projetos que... Então, a minha casa, né? Pô, é minha casa, é um projeto que eu gosto muito. Então, muita gente vai lá e não gosta, não entende, né? Mas é a minha casa, eu gosto. Florais Cuiabá é um projeto que eu gosto muito porque marca uma transição minha, a oportunidade, né? A relação duradoura que eu tive com a Ginco e um projeto importante ali que me colocou num cenário, né, municipal. O Cuiabá Beach, sabe assim? Então, diversos outros projetos institucionais. Uma capela que a gente fez, uma igreja agora que nós estamos fazendo para a comunidade ali do Florais. Quer dizer, para um profissional de arquitetura ter a oportunidade de trabalhar num projeto de uma igreja é uma coisa muito bacana, porque eu sei que aquilo tem um outro relacionamento que eu tenho com o produto final. Outra dimensão, então, né? Assim, eu tenho que realmente, assim, a pergunta é muito boa, Matheus, mas eu tenho que uma hora parar e lembrar, né? Assim, eu diria para você que o último projeto que eu estou fazendo é muito legal, porque ontem eu estava ali pensando nele, né? É um master plan que nós estamos fazendo lá em Rondonópolis, né?
que é o Master Plan? São várias áreas, vários empreendimentos, é um bairro planejado. É muito bacana isso, né? Você poder ter a possibilidade de trabalhar num projeto que vai estar sendo ocupado nos próximos 10, 15 anos. Então, é legal. Então, eu teria que parar, dar uma pensada, é bastante coisa, bastante coisa, né? Johnny, qual que você acha que é o maior desafio do arquiteto hoje, cara? O desafio do arquiteto hoje, eu acho que é este mercado e esta... assim, eu acho que... Eu vou falar então da pandemia, sabe? Que eu acho que é uma coisa muito... Como foi para você na pandemia, cara? Então, foi para... Eu acho que foi como foi para muita gente, assim. Ela foi... ela tem diversos significados, né? A pandemia, o lado pessoal de ter perdido amigos, né? De ter perdido muita gente, de ter sofrido, de ter passado por um momento difícil, e isso transformou, nos transformou. Eu sou um cara que entrava numa sala dessa aqui, abraçando e beijando todo mundo, sabe? Hoje, essa distância, né, isso tudo é muito difícil. Eu tive muita dificuldade na pandemia de ter que se distanciar, de ficar recluso e tal. O lado profissional, o mundo mudou. Quem não entender isso, e o Brasil também vai sofrer isso ainda, as consequências ainda estão vindas, né? Na economia, nas inter-relações, né? Isso... prédios comerciais vazios, inteiros. O pessoal foi para home office, não volta mais. Muita gente trabalha melhor em home office do que no escritório. Então, a cidade vai ter uma transformação muito grande. Ainda estamos assim, nós, profissionais de arquitetura e de urbanismo, a gente ainda está tentando entender como que isso vai acontecer. Por exemplo, vamos se distanciar? Vamos, mas tem o transporte coletivo, tem uma série de necessidades básicas que a gente não consegue simplesmente falar assim, ó, não tem mais aglomeração, né? Então isso está sendo repensado, como que você mantém a vida na cidade, né? O morar, o trabalhar, o circular e o lazer, como que isso vai funcionar daqui para frente. Mas com certeza vai ser diferente, não volta mais, e o profissional de arquitetura e urbanismo está inserido nesse processo, vai ter que se moldar para essa nova realidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que já vinha acontecendo, que são as mídias sociais, né? Cara, é uma revolução, né? Eu vejo, eu tenho colegas de arquitetura que a produção deles é muito pequena. Por exemplo, o sujeito fez poucas coisas, mas ele tem um nível de seguidores e tem um alcance, e tem um alcance e uma notoriedade, uma celebridade impressionante. Não dá para negar isso. Ou seja, às vezes o cara nunca fez nada em termos de projeto, de qualidade, mas ele conseguiu um alcance, ele ou ela, que eu digo profissional, impressionante. E está ganhando dinheiro com isso, e está sobrevivendo, e está, né? Pô, é um negócio na nossa profissão que não existia, é novo, né? Como é que vai funcionar daqui para frente, né? A mídia, a imagem, né? O que você mostra não é necessariamente o que você pode fazer. Às vezes a própria pessoa visita lá um hotel e tal e faz uma live em cima daquilo, e aquilo gera conteúdo, e o conteúdo gera seguidores que gera número, que gera dinheiro. A pessoa está conseguindo. Eu acho isso uma revolução que também não vai mudar mais. Ela vai ter novos caminhos aí, mas a pessoa tem que se moldar a isso, né? Talvez a minha geração e eu pessoalmente não vou ter esse espaço nesse início de mercado, porque eu já estava mas os meus colaboradores, o escritório, a Rotter lá, meu filho, né, vai ter que buscar atender essa nova condição de comunicação, né? Legal. Johnny, o que é sucesso para você, cara? Sucesso. Até você mandou isso, eu não prestei. Eu te avisei, cara. Eu te avisei que eu ia te perguntar isso. Olha, eu vou então, assim, eu acho que não é uma coisa só. Eu acho que eu tô com 54 anos, então eu acho que tem o sucesso pessoal. Eu tenho 28 anos de casado, né? Tenho 2 filhos formados. Meus 2 filhos hoje estão
independentes, né? Quer dizer assim, eles poderiam tranquilamente hoje tocar a vida, foram bem formados, têm conceitos éticos, coisa que a gente... Eu acho que isso, o lado meu pessoal, de estar com saúde aqui, nessa idade, com uma esposa que eu gosto muito, sabe? Isso eu me considero um cara de sucesso e acho que sou nos relacionamentos que eu tenho, nas diversas amizades de muito tempo, né, que a gente cria ao longo dos anos. Eu acho que isso, eu vou dizer assim, isso vai gerar inclusive conteúdo de felicidade para mim, sabe? Aquela coisa do caminho ter sido feliz, e eu acho que isso, eu ainda tenho esses anos que estão para vir com muita felicidade, acho isso sucesso. O lado pessoal, o fato do escritório hoje, o lado pessoal não, o lado profissional, né? A Rotter Arquitetura, o Johnny Rotter, hoje eu sei que é um nome, tem muito conceito no meu segmento, né? Não só a nível municipal, né? Então isso acho que também foi sucesso, porque foram 30 anos trabalhando, entregando produtos de qualidade, entregando, sabe? A gente tem hoje assim, um número muito grande de empresas que nos procuram para a gente poder atender. Isso também acho que o lado profissional também acho que a gente tem sucesso. Eu vejo que o sucesso é isso, é realizar, sabe? Você poder realizar algumas coisas que você se propõe. Então, pessoal, a família, os interrelacionamentos, as amizades, sabe? Você poder estar convivendo numa sociedade bem bacana, assim, né? Com tranquilidade. Eu acho que isso é importante. Do lado pessoal, profissional, você está numa empresa ou num segmento que você também está sólido e consegue visualizar anos ainda com tranquilidade, com trabalho, também acho que é sucesso, sabe? Eu acho que sucesso talvez atingir isso que eu atingi hoje. As duas coisas se misturam muito. Se eu não tivesse um lado pessoal sólido que me desse tranquilidade para muitas vezes na minha vida lá na Rotter, passar a noite em claro trabalhando, sabe, 2, 3 dias ficando no escritório sem voltar às vezes para casa, era uma loucura. Isso tudo fez com que eu chegasse até aqui hoje e tivesse os dois lados muito bem equilibrados. Eu acho que sucesso para mim talvez seja isso, esse equilíbrio, né, de você poder ter os dois lados, pessoal e profissional, bem resolvidos, né? Meu amigo Johnny, para encerrar o episódio de hoje, cara, teremos um sorteio. O que você pode fazer pra gente aí? Conta pra nós, cara. Olha, acho que podia o seguinte, né, alguém que queira de repente conhecer o escritório, né? Legal. Ir lá, a gente está portas abertas, isso não precisa ser uma pessoa só não, a gente podia trabalhar até umas 4, 5 pessoas diferentes, a gente pode, nós temos alguns dias que a gente faz algumas visitas em obra, então de repente alguém que esteja fazendo arquitetura ou formado e gostaria de, né, conhecer um escritório de porte médio. Que é sempre bom, né, cara? Pô, bacana, né? Eu acho que a gente podia fazer isso. O dia lá na Rotter com a gente, daí a gente pode fazer uma visita num projeto, numa obra dessas que a gente está sempre precisando, um condomínio, um bairro planejado, um prédio, a gente podia, faça o link aí, vamos colocar isso aí, a gente fica aberto para esse Maravilha, tipo. Vamos colocar 5 pessoas então? Pode ser. Top. Para participar desse sorteio, passar um dia lá, conhecer as operações, como funciona o escritório do Johnny, você precisa seguir o @processo de sucesso. Tem o Instagram da Rotter? Tem o Instagram da Rotter, né? Seguir a Rotter Arquitetura também. E você eu sempre peço para o convidado escrever uma frase para participar do sorteio. Qual frase que a gente coloca? Pode ser que menos é mais? Menos é mais, pronto. Menos é mais. Menos é mais. Então, 5 pessoas para conhecer as operações lá, acompanhar a rotina dentro da Rotter Arquitetura, seguir @processo de sucesso, seguir a Rotter Arquitetura, comentar a frase menos é mais e marcar 3 amigos, né? Marcar 3 amigos valendo para 5 pessoas. Pô, Johnny, que honra, mais uma vez. Muito obrigado, cara, por ter vindo aqui. Foi um prazer de verdade, cara. Obrigado, Matheus. Sucesso para você também. Opa, para nós, né, cara? Amém. E, pessoal, segue também aí meu amigo Jacques White, nosso grande designer, meu amigo Ezequiel. Ezequiel, pô, cara, qual que são as redes sociais?
Divulgue Ponto Digital, cara. Segue lá que o cara é fera. E até a próxima. Obrigado.